Resumindo, o líder está desesperado porque caiu mais uma coisa no colo dele, né? Mas vamos tranquilizá-los. Gente, não está no colo de ninguém específico essa história, né? NR1 é um trabalho de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, um canal para empreendedores, um canal para profissionais, com assuntos de carreira, com assuntos de comportamento empreendedor, com negócios, com várias informações e muito conhecimento para você. Eu estou aqui hoje com a Flávia Vasconcelos, psicóloga organizacional. A gente vai falar um pouquinho sobre a implantação da NR1. Agora é lei. Saúde mental nas empresas agora é lei. A gente tem falado muito sobre isso. Então a ideia é trazer um pouquinho de informações aí de alguém muito especializado sobre o tema, que está inclusive palestrando, fazendo cursos, mentorias, eventos. Né, Flávia? Obrigada por ter topado a entrevista. Obrigada, Jussara, pelo convite. Esse tema é um tema em alta, mas não porque é moda. E é sobre isso que a gente quer falar, né? Sim. É porque é urgente, saúde mental importa e a gente precisa cuidar efetivamente, em primeiro lugar, de nós mesmos, mas Sim. também do ambiente em que nós estamos trabalhando. Então, é disso que a NR1 trata. Legal. Bom, então vamos começar do comecinho, né? Eu brinco aqui, tem um entrevistado que veio, que usou essa expressão e eu adoro, assim. Vamos começar do começo por uma questão de princípio, né? Vamos começar do comecinho. O que é que muda com a implantação da NR1 nas empresas agora? É uma coisa para curto, médio prazo? É uma coisa para longo prazo? Como que você vê a implantação dessa nova norma que cuida dos riscos psicossociais das empresas? Bom, é importante a gente lembrar que NR1 existe desde 1978. Tem muita gente falando que é a nova norma, né? Mas, na verdade, ela sofreu atualizações que saíram desde o ano de 2024, 27 de agosto de 2024, saiu a portaria 1419 do MTE, e a partir daí se torna explícita a necessidade, a obrigatoriedade de gerenciarmos os riscos psicossociais, além dos riscos biológicos, químicos e físicos que já eram muito explícitos na norma, né? Então, a partir de agora, as empresas precisam cuidar dos seus ambientes de trabalho, ou seja, eu preciso cuidar da organização do trabalho e das condições de trabalho daquele ambiente. Então, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar, reforçar que não é sobre o indivíduo, é sobre o ambiente de trabalho. E é isso que muda, é esta atualização. E complementando já, né, a sua pergunta, não é nada que vai acabar amanhã, é uma norma, Sim. Né? Então ela se tornou obrigatória, quero dizer, as autuações, as multas começaram dia 26 de maio deste ano, mas ela está aí para ser implantada, seguida e cumprida, sim. Assim como todas as outras normas que já existem, que as empresas precisam cumprir. NR 17, 33, 35, todas elas. Legal. E é uma preocupação também que vem no pós-pandemia, né, Flávia, que a gente viu muita gente adoecer na época da pandemia, porque com a questão do trabalho remoto e trabalho híbrido, e quando os gestores viram que a gente dava conta do trabalho em home office e tudo mais, a sobrecarga aumentou. Eu vejo muita gente reclamando da sobrecarga de trabalho. E isso gerou um adoecimento geral, assim, né? E isso vem uma crescente, né? Quer dizer, a gente tem cada vez mais casos de afastamentos, cada vez mais, né? A origem, né, a necessidade dessa atualização veio justamente pelo cenário crítico dos números de afastamentos por conta de doenças emocionais, de transtornos mentais. Então, a gente tem os dados aí do INSS de 2025, que nós temos mais de 546 mil afastamentos somente por transtornos mentais. Então, esse quadro já mostra para a gente o quanto as pessoas estão adoecidas no ambiente de trabalho. E aí é que a gente precisa olhar com atenção, né? O que está acontecendo no seu ambiente de trabalho?
são as relações, daí vem os fatores de risco, que são 13, né, fatores de risco psicossociais, segundo o Ministério do Trabalho. Então, a gente fala de comunicação inadequada, a gente fala de sobrecarga e de subcarga de trabalho. Que deixa o funcionário, o colaborador entediadíssimo, né? Que não tem desafios, não desenvolve, não cresce na carreira. E além de entediado, muitas vezes inseguro, né? Porque se eu acho que eu estou fazendo menos do que eu poderia e deveria... Por quê? Por que vão me manter aqui? Né? Será que eu estou realmente empregável? Isso gera insegurança psicológica também, que a gente vai falar um pouquinho, que é bem importante esse tema da segurança psicológica dentro da NR1. Então, dentro deste cenário, o Brasil sendo o país mais ansioso do mundo, o INSS com este número de afastamentos, então você veja, em 2024 eram 400 e poucos mil afastamentos, e aí 2025 546.200 alguma coisa. Quer dizer, aonde a gente vai parar? Se isso não for olhado atentamente, se não for cuidado, né? Será que as empresas também não têm a responsabilidade social de olhar com cuidado para o ambiente? Porque se a empresa tem a obrigação de promover um ambiente com uma boa iluminação, com condições e recursos de trabalho, né? Ergonomia, né? Ergonomia, inclusive a NR1 está dentro da NR17, né? Sim, então, ergonomia, exatamente, tem tudo a ver. Por que não olhar para as relações de trabalho? Como os líderes estão tratando os seus liderados? Como estão as preparações destes líderes também? Tudo isso precisa ser cuidado, porque esses afastamentos não podem ser negligenciados. As pessoas estão doentes mesmo, né? De verdade. Houve uma discussão, que eu não sei se é real, até porque quando a gente vê os números, quando a gente fala de afastamento por saúde mental, são uma série de diagnósticos diferentes ali compondo, né, essa estatística enorme. Houve uma discussão de que o fato de que o burnout se tornou um diagnóstico ocupacional de fato, né, pelo DSM, se isso não teria aumentado, inflado essa estatística. Mas pelo que eu percebo, e aí eu gostaria que você me confirmasse ou, enfim, me contestasse, me explicasse para o nosso público direitinho, isso não tem muito a ver, né? Porque, na verdade, assim, é depressão, é ansiedade, não é só burnout, né? É uma série de questões trazidas ali pelo ambiente de trabalho e que culminaram nesses afastamentos, né? Exatamente. Tenho escutado muito isso, né? Então, será que criou-se um grande alarme e todo mundo achou que tem burnout? Gente, para isso existem avaliações psicológicas. Para isso existe uma perícia do INSS, né? Então, para chegar ao diagnóstico de burnout efetivamente, precisa ter uma avaliação, como qualquer outro diagnóstico. Então, quando a gente chega... e eu acabo afastando muito paciente também com burnout, ou pegando muito paciente já afastado para tratar o burnout. E é importante lembrar que burnout é um tipo de depressão. Ele é um tipo de depressão ocasional, né? Só que ele é totalmente relacionado ao ambiente de trabalho. Sim. Então, ele precisa ser tratado e cuidado como uma depressão. E claro que tem níveis, né? As pessoas chegam em menor sofrimento ou em maior sofrimento psíquico, mas isso precisa de tratamento. Então, acho que é importante a gente reforçar que para ter um diagnóstico precisa de avaliação de profissionais. Então, nenhum diagnóstico é dado gratuitamente. Sim. Não é o RH que dá diagnóstico. Não é o RH, não é o líder que dá. Não é o líder, não é o próprio colaborador. Nem o colega de trabalho, né? Então, ele Uhum. passou por uma perícia, ele passou por um processo de avaliação para chegar àquele diagnóstico. Sim. Minimamente, ele passou por um médico psiquiatra, por uma perícia no INSS também pelo médico e por um psicólogo. Sim. E aí, quando esses 3 laudos convergem, você tem o diagnóstico e o tratamento específico para aquilo. E ele realmente, o burnout se torna uma doença ocupacional desde janeiro de 2022. Sim. Logo no pós-pandemia, né? Foi uma coincidência, porque o DSM, ele é preparado e essas mudanças acontecem com muita antecedência. Coincidentemente, pegou essa fase de
adoecimento geral, né? Que, claro, só piorou pós-pandemia, a gente sofre os resquícios, os reflexos até hoje. Pois é. Gente, antes da gente continuar aqui, eu queria deixar um recadinho para vocês. Segue o nosso canal, curte, compartilha. A gente está também na TV Mais, que é uma TV web. A gente está na TV web, também está em diversos canais por assinatura, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. Segue a gente em todos os canais, que vai ser bem legal para vocês. E já que a gente falou um pouquinho de burnout, né? E burnout tem um componente importante aí, psicossomático, né? Porque não é só a questão da depressão, não é só uma questão psicológica, né, Flávia? Tem uma questão aí que envolve adoecimento físico mesmo, né? Uma série de... Tem gente que pifa. Simplesmente pifa. O sofrimento psíquico, ele vai trazer necessariamente sintomas físicos. E aí a gente fala da psicossomática, e aí o Dr. Anderson vai poder nos ilustrar, né, com a sua maestria, falando de aspectos psicossomáticos. Dificilmente a gente tem uma doença emocional, eu posso dizer dificilmente não, mas ela pode durante o começo, o início da doença emocional, a gente não perceber fisicamente. Mas olha, muitas vezes a gente não percebe, mas já está lá. Sim. Exemplos, né? Alterações de sono, Sim. alterações de apetite, vertigens, tremedeiras, aquela tremedeira que dá na hora que você acorda para ir para o trabalho, você estava ótimo. De repente, você vai para o trabalho, você está no transporte coletivo, começa a tremer. Você tem uma vertigem no ônibus, no metrô. Mas se tivesse indo passear, não ia acontecer. É aí que o líder, o empresário fica confuso. Ah, mas então tá bem para passear e não tá bem para trabalhar? Mas, gente... É um gatilho, né? É um gatilho, né? A pessoa adoeceu por conta daquele ambiente, por conta de relações difíceis naquele ambiente. E eu sempre, quando me trazem essa questão, mas como é que eu vou diferenciar, né, a pessoa que está realmente doente da pessoa que está inventando, entre aspas? A minha pergunta é, você conhece com quem você trabalha? Porque se você conhecer o seu liderado, você não vai comprar qualquer ideia. Não. Você conhece, porque aonde começa a aparecer, além dos sintomas físicos? Na mudança de comportamento. Sim. É a produtividade que é alterada. Sim. É a pessoa que era extremamente criativa e inovadora e agora ela fica quieta, Sim. desmotivada, né? Muda-se a maneira de se vestir, a maneira de andar pela empresa. A maneira de se comportar muda. Se eu conheço com quem eu trabalho, eu efetivamente desconfio que tem alguma coisa ali. Sim, sim. A pessoa não funcionou daquele jeito sempre. Nós mudamos o nosso comportamento quando a gente está adoecido. Pois é. Eu vou chamar o Dr. Anderson Zenidachi, que ele trabalha com a Flávia, né? Eles têm feito diversas intervenções aí em empresas, enfim, e mentorias e conteúdos divulgados a respeito da NR1. Eu vou chamar o Dr. Anderson para falar desse aspecto psicossomático e a gente volta em seguida aqui continuar com a Flávia. Resumindo. Olá, sou Anderson Zenidachi, psicólogo clínico e professor de pós-graduação na área de saúde mental e física. Especificamente, quando falamos de saúde do trabalho, muitas pessoas pensam apenas em acidentes, lesões físicas ou doenças ocupacionais tradicionais. No entanto, existe uma área que vem ganhando cada vez mais relevância, a psicossomática. O que é a psicossomática? A psicossomática estuda a relação entre mente e corpo, mostrando como emoções, sentimentos, estresse, ansiedade, conflitos interpessoais, sobrecarga psicológica influenciam diretamente o funcionamento do organismo. Portanto, fatores psicoemocionais contribuem para o surgimento, agravamento e até a manutenção de sintomas físicos. A doença não é invenção da pessoa, ela existe de fato, deve ser diagnosticada, tratada e curada. No ambiente de trabalho, essas relações tornam-se especialmente importantes. Pressões excessivas, metas inalcançáveis, insegurança profissional, assédio moral, jornadas prolongadas, conflito entre equipes e falta de reconhecimento podem gerar um estado contínuo de estresse e ansiedade.
Quando esse estresse se prolonga, o organismo permanece em estado de alerta constante, produzindo alterações hormonais, imunológicas e fisiológicas que favorecem o adoecimento. Entre as manifestações psicossomáticas mais comuns relacionadas ao trabalho estão dores musculares crônicas, especialmente no pescoço, ombros, articulações e colunas, gripes e cefaleias frequentes, má digestão, gastrite, úlceras, desconfortos gastrointestinais, síndrome do intestino irritável, alterações de sono, hipertensão arterial, crises dermatológicas como dermatites e psoríase, além da diminuição da imunidade e o aumento da probabilidade das infecções. Caiu a imunidade, o corpo fica sensível. É importante compreender que o corpo frequentemente expressa aquilo que a pessoa não consegue elaborar emocionalmente. Muitas vezes, antes mesmo do surgimento de algum transtorno psicológico mais evidente, o organismo já começa a emitir sinais de alerta. Por isso, a promoção de saúde mental nas organizações deve ser vista como uma estratégia de prevenção de adoecimentos. Ambientes saudáveis favorecem pessoas mais equilibradas, trabalhadores mais engajados e o aumento da qualidade de vida de todos. Cuidar da saúde mental é também cuidar da saúde física. Afinal, mente e corpo não funcionam separadamente, são partes de um mesmo sistema humano. Bom, bacana, Dr. Anderson, trouxe diversos conceitos aí, diversos aspectos para a gente observar, né? Na psicossomática do trabalho, né? Das questões ocupacionais. E Flávia, eu acho que a gente pode já partir para a questão central. Você falou das lideranças um pouquinho antes da gente chamar o Dr. Anderson. As lideranças, elas são centrais nesse ponto, né? Como você falou, o líder que conhece o seu liderado, ele sabe aonde intervir, se deve intervir, se não deve intervir, ele tem esse olhar muito antes da coisa acontecer, né? E o que você está falando, assim, poxa, se a pessoa não está performando, se você não chama para conversar, se você não conhece o seu liderado e ele não está performando, ali está uma oportunidade de você chamar, né? E bater um papo, entender o que está acontecendo. Às vezes é um problema alheio ao trabalho, que você também pode ajudar ou tirar a sobrecarga daquela pessoa. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação e de como está o líder hoje, com toda essa pressão por resultados, por cuidados com a equipe, por cuidado consigo mesmo, né? Porque o líder não é de ferro, né? Muitas questões desde a pandemia, a gente vem falando sobre isso, recaem sobre o líder de uma forma brutal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O líder está desesperado. Resumindo, o líder está desesperado porque caiu mais uma coisa no colo dele, né? Mas vamos tranquilizá-los. Gente, não está no colo de ninguém específico essa história, né? NR1 é um trabalho de todos e está escrito lá no guia de interpretação que saiu dia 16 de março pelo Ministério do Trabalho. Enorme, né? Cheio de páginas. Enorme, muitas páginas, mais de 140 páginas, falando lá, está muito claro. É necessário envolver todos os trabalhadores. Sim. Né? É claro que o líder tem um impacto e é impactado diretamente. Então, quais são os cuidados, né? Eu tenho, frequentemente, a gente falou com o Dr. Anderson aí, maravilhoso, e ele faz parte da equipe, eu estou na equipe, a gente tem ergonomista na equipe, a gente tem biólogo, neurocientista na equipe, e a importância de ter uma multidisciplinaridade nesta equipe, nesse trabalho, isso também está escrito no guia, Sim. Porque são olhares, são especialidades diferentes para você realmente analisar o ambiente e preparar, prevenir ou corrigir da melhor forma possível, cumprindo a norma, mas mais do que cumprindo a norma, efetivamente transformando aquele ambiente um ambiente de bem-estar, né? E a parte do líder nessa história é realmente conhecer com quem você trabalha. E a primeira intervenção que a gente tem colocado para as empresas é justamente o treinamento de NR1 para as lideranças. Antes de aplicar o mapeamento, Jussara, nós já estamos treinando os líderes. Fantástico. Por quê? Porque eles precisam entender o que eu tenho que fazer com isso,
Como eu posso me preparar para lidar, por exemplo, com um sofrimento de um colaborador meu? Ninguém aqui está pedindo para que você se torne um psicólogo, né? Nem dá, não é possível, não há tempo para isso, justamente pelos motivos que você falou. Tem resultados, tem cobranças, tem pressões diversas. Sim. Mas eu preciso entender com o que eu estou lidando. Será que você tem dado feedbacks frequentes? Será que você tem acompanhado realmente o desempenho, a produtividade, ou você só tem cobrado o seu colaborador? Sim. Será que se ele mudar o comportamento, você vai conseguir perceber os sinais que ele vai dar de mudança de comportamento? Então, ele precisa entender qual o papel dele nessa história. Então, primeira ação que a gente tem colocado, a nossa equipe tem trabalhado muito nisso, treinamento de NR1 para liderança. Enquanto está acontecendo o treinamento, você está lá antes de mapear os riscos na empresa, porque a hora que você mapeou, o líder já sabe o que é, já sabe do que se trata e vai te ajudar a influenciar os trabalhadores. E ele também é uma peça-chave no mapeamento, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de média liderança, a média liderança, ela está em contato com a operação, ela está em contato com a equipe, tem uma coisa, né, ali de um olhar meio global sobre tudo, né? Sim. É uma peça-chave nesse diagnóstico, né? Exato, né? E também para deixar os colaboradores mais confortáveis e à vontade para responderem aquele mapeamento de forma sincera, Sim. honesta, porque existe todo um trabalho, né? Antes de acontecer o mapeamento, tem um trabalho de conscientização dos trabalhadores. Então, primeiro a gente conscientiza esses líderes. E tem sido muito satisfatório esse trabalho, porque realmente a gente chega para contar o que é NR1 e eles pouco sabem. Eles realmente já tomam como mais um problema para eles terem que resolver. Mais uma coisa no colo deles. E aí a gente conforta, fala, peraí, né? Vamos distribuir os papéis conforme necessário, porque não está só no seu colo. Você tem um papel importante, mas não é só seu. Sim, sim. Não é só do líder. Agora, o que eu vejo, né? A gente chegou na questão do mapeamento, né? Que me ocorreu agora te perguntar. Inflacionou o mercado de especialistas em NR1. Sim. Né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque quem é que pode fazer isso, né? Fazer esse mapeamento? Porque todo o material da NR1 explica que tem que ser alguém que tenha conhecimento na área, né? Não exige uma formação específica, né? A melhor forma é que seja multidisciplinar, como você colocou. Mas assim, quem é que efetivamente pode? Quem é que vai fazer isso com seriedade, com acuidade? Como que tá esse mercado, né? Para quem tá aí, caiu de paraquedas na NR1. Olha, realmente o que não faltam são cursos de NR1, né? Formações de NR1, e nós temos já as pessoas que já trabalhavam, né, com normas que são os profissionais de segurança do trabalho, medicina do trabalho, os RHs que já olham para isso, as psicólogas organizacionais, né, psicólogos organizacionais que já olham para o bem-estar. Então, qual é o cuidado, né, na hora de uma contratação? É entender se aquela pessoa, aquela equipe, aquela empresa que você vai contratar tem capacitação técnica, né? E qual tipo de ferramenta vai utilizar para mapeamento. Porque não há uma determinação também sobre a ferramenta a ser utilizada, né? Isso que deixou o mercado muito livre também para criar, né? Para ser criativo de um jeito para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal, porque tudo vira negócio. Tudo vira negócio. Tudo vira negócio. Então, a gente precisa... tem algumas perguntinhas que a gente pode fazer para averiguar se aquela ferramenta vai realmente me colocar em cumprimento com a norma, que é exatamente saber se ela vai mapear o ambiente ou o indivíduo. Sim. Porque tem empresas aplicando mapeamento para indivíduos, sobre indivíduos e não sobre ambiente. Então, vamos reforçar, a NR1 é sobre ambiente e não sobre indivíduo. Então, teste de burnout e teste de depressão não é mapeamento de gerenciamento de riscos psicossociais. Então, este é o primeiro ponto. Segundo, este mapeamento me dará a matriz de risco dos 13 fatores exigidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego? Porque tem ferramenta que não dá.
Nesta matriz de risco, eu terei a probabilidade e a severidade de cada fator de risco? É outra exigência do Ministério do Trabalho. Fazendo essas perguntas, você já vai eliminando Metade do mercado. né? Vai ter gente que vai falar, ué. Então, precisa fazer a pergunta para saber se realmente... eu estou falando do mapeamento por enquanto, né? Sim. E aí você tem a questão do plano de ação que tem que ser gerado a partir desse mapeamento, que é o laudo, né? Que vai para o PGR, que a exigência é ir para o PGR, o laudo. E aí a gente entra na parte que é realmente a implantação de NR1, que são as intervenções preventivas e corretivas. Que estão previstas no plano de ação. Que estão previstas no plano de ação. Mas aí eu também preciso entender quem eu vou contratar. É um palestrante motivacional? Se ele tiver capacitação técnica e a palestra dele tiver a ver com algum dos seus fatores de risco, Faz todo sentido. tá tudo bem. Ah, não, eu só vou colocar porque precisa constar? Não faça isso. Você não está cumprindo a norma e nem está promovendo uma melhoria para o seu ambiente de trabalho, né? Então, tem muita gente que pergunta, eu já tenho janeiro branco, setembro amarelo, então já tá tudo bem, né? O plano de saúde já tem psicólogos, então cada um que faça a sua terapia. Gente, não é sobre terapia. A terapia individual, cada um tem que cuidar de si mesmo, ajuda necessário, sou super a favor, sempre serei. Mas não é gerenciamento de riscos, né? A empresa não tem que promover terapia. Ela pode ter lá, hoje tem muitas plataformas de psicólogos para atendimento online, com valores muito facilitados para empresas. Sim. Isso é ótimo, é um benefício, mas não é só isso. As intervenções, elas têm a ver com o minuto a minuto, é uma mudança de cultura. Sim. É implantação de cultura de bem-estar dentro das empresas. E quando a gente fala de mudança de cultura, dependendo do tamanho da empresa, é uma coisa que leva de 5 a 10 anos para você realmente modificar e consolidar, né? Então... Aí eu respondo a sua primeira pergunta, quando você falou, é curto, médio ou longo prazo? É longo prazo. É longo prazo e é para sempre, né? Quer dizer, o impacto na vida do colaborador é imediato. Sim. Eu imagino dessa forma. A partir do momento que você muda o ambiente e as relações. Mas, para você dizer que a empresa inteira está dentro disso, vai um tempo, né? E por isso que a gente precisa também seguir o cronograma do PGR, né? Então, a cada 2 anos, você tem que reaplicar. Existem empresas que têm uma rotatividade muito grande que já decidiram que todos os anos vão aplicar e mapear isso e fazer a manutenção. Porque a manutenção, né, o acompanhamento, monitoramento também faz parte da norma. Sim. Não corre-se o risco, né, de num plano de ação, as empresas no primeiro momento, porque estão acostumadas a trabalhar dessa forma, enfim, continuar incorrendo nessas ações pontuais, uma palestrinha, é um benefíciozinho, A gente vai ter muito disso, né? O problema é que elas vão elas serão prejudicadas numa fiscalização, porque o fiscal vai exigir evidências. Faz parte, né, tá lá na norma, a exigência de evidências. E aí a gente precisa de documentos. De evidência de mudança. Evidências da ação também, né? Evidências das ações implantadas. Então, tudo que a empresa for fazer agora, ela precisa documentar e registrar, né? Então, vai ter lá uma pastinha, vai ter lá um arquivo NR1. Tudo será documentado e registrado. A norma também pede isso. Como as outras normas, né? Que a gente precisa registrar tudo. A NR1 também. Então, você vai tirar foto, você vai ter vídeo da ação, lista de presença, qualquer evidência de que você realmente está fazendo indicadores mesmo, né? Indicadores de rotatividade que caíram, de afastamentos principalmente, sinistro do plano de saúde. Tudo isso se torna evidência para o Ministério do Trabalho. Muito legal. E a gente torce efetivamente para que, né, realmente vire uma prática séria dentro das empresas.
E aí a gente chega numa questão, quando você fala assim, não tem mais um lugar, né? Não é mais só líder, não é mais só o RH, não é mais só, tem que estar todo mundo envolvido. Aí a gente chega numa realidade brasileira de pequenos empreendedores, né? Que tem que fazer isso, que não tem, a NR1 não diferencia porte de empresa, não, né? Tem um caráter aí que é para todo mundo tem que seguir. A gente chega numa grande massa, né, que sustenta o empresariado brasileiro, que é do pequeno e médio empreendedor, né, que muitas vezes é o cara que está com a saúde mais prejudicada, né. Eu vou até fazer um jabá aqui, eu escrevi um livro sobre autoemprego, que é exatamente essa realidade desse empreendedor que joga nas 11, né, e muitas vezes depende de um cliente como se fosse um salário, né. Enfim, muitas vezes tem empresas que estão trabalhando dessa forma. Como fica a realidade desse empreendedor? Como você acha que vai ficar a realidade desse empreendedor, né, nesse cenário de pequenas e médias empresas? Né, esse empreendedor também pressionado, também adoecido. Como que fica a realidade desse sujeito com a implantação da NR1? Só fazendo um adendo aqui, as empresas que são liberadas de PGR não precisam aplicar a NR1, não precisam implantar, tá? Então, são as únicas liberadas, mas elas precisam fazer a AEP, que é a Análise Ergonômica Preliminar, tá? Mas elas estão liberadas de NR1. Então, este é um ponto importante. Se a sua empresa é liberada de PGR, você está liberado de NR1 também, porém precisa aplicar a AEP, precisa de um ergonomista aí para aplicar, tá? Como fica? O que eu posso dizer, Jussara, é que todo mundo precisa, em primeiro lugar, se cuidar, né? Nós ainda sofremos preconceito, é estranho dizer isso, eu sou formada há 25 anos. Sim. Né? Eu lido com este preconceito há 25 anos. Psicoterapia é para louco, eu não preciso de terapia. Imagina que eu vou buscar um psiquiatra para tomar um remédio, eu não tô doido. Gente, o mundo está adoecido por milhares de fatores. Eu digo que é impossível não ser ansioso no mundo de hoje. É impossível. Como que nós vamos não viver ansiosos com tantos estímulos? Né? O excesso de tela, o excesso de informações que nos chega. Então, seja microempreendedor, seja o grande empresário, o ser humano precisa de cuidado. Mas cada um precisa olhar para si, se perceber, se observar com este carinho, com essa atenção, esse olhar psicológico mesmo. Porque a gente não dá conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Mulheres, né? Eu vou apelar aqui para mulheres com tantos papéis que nós exercemos, tantas exigências, tantas obrigações, tantas obrigações sociais mesmo que a gente sofre, e as autocobranças que são as piores, né? Sim. As piores, o maior peso vem das autocobranças. Por que a gente não se olha com mais carinho, né? Por que a gente não tem a autocompaixão? Muitas vezes a gente tem tanta compaixão pelos outros, a gente cuida tão bem dos outros, a gente é tão generosa, mas a si mesmo está se autodestruindo o tempo todo. Sim. Então, em primeiro lugar, como ficam, né, os micro? É muito difícil empreender neste país, é difícil demais, né, com tudo que a gente tem que pagar. Sim. Eu sou uma dessas, né, microempreendedoras. Eu também, me incluo nessa. Então, a gente sabe o quanto é difícil. E aí, a terapia tem que estar em dia. Ai, Flávia, mas eu não gosto de terapia. Então tá, não vou vender meu peixe aqui, tá bom? Sobre terapia. Vamos buscar alguma coisa que te faça bem. Porque a gente também trabalha tanto, a gente fica tão focado nos nossos resultados, nas nossas obrigações e papéis, que a gente não se cuida. A gente não tem um tempo pra gente mesmo, né? Eu costumo dizer que qualquer coisa de autocuidado que você vai fazer não precisa ser só terapia. É um tempo que você tira pra autorreflexão, é um tempo que você tira pra se cuidar de alguma forma, pra tirar o peso de alguma carga do dia, de alguma coisa, né? É um momento pra si mesmo, para si mesma, que seja, que vai fazer diferença no seu bem-estar. E se perceber melhor, né? A questão da alteração de sono, que as pessoas normalizam ficar sem dormir. Sim. Né? Eu recebo pessoas em consultório, faz 2 anos que eu não durmo direito. Como assim? Quer dizer, o seu organismo está totalmente prejudicado, a sua cognição está totalmente Sim. prejudicada. Não tem como uma pessoa viver bem não dormindo. Sim.
e alterações de apetite, compulsões diversas, né? Porque a gente só vai deslocando as compulsões, mas elas existem. Então, em primeiro lugar, a minha resposta é: as pessoas precisam se cuidar. Elas precisam quebrar este tabu de eu dou conta de tudo sozinho. E eu não dou. Realmente não. E aí, a partir daí, buscar profissionais que possam, com capacitação técnica, né, que possam orientar da melhor forma essa implantação, Jussara. Porque cada empresa vai ser uma empresa. Sim. Não adianta eu querer tratar uma empresa com 1.000 funcionários igual a de 10, Sim. né? Os valores são diferentes, o processo é diferente, o tempo, prazo. Então, a minha orientação, depois de se cuidar, de cuidar de si mesmo, é buscar uma ajuda profissional, uma orientação profissional para a implantação da NR1, porque eles não estarão livres, a não ser quem estiver liberado do PGR. Sim. E aí a gente chega, quando você fala, as pessoas precisam se cuidar e tal, né? Os sinais que precisam ser observados, eu acho que o Dr. Anderson também pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos chamar vídeo aqui do Dr. Anderson e na sequência a gente prossegue. Quando falamos em saúde mental no trabalho, é importante compreender que nem todo sofrimento emocional se limita ao desconforto passageiro. Em determinadas circunstâncias, ele pode evoluir para quadros clínicos que exigem acompanhamento de profissionais e, em alguns casos, afastamento das atividades laborais. As psicopatologias relacionadas ao trabalho são transtornos mentais que podem ser desencadeados, agravados ou mantidos por fatores presentes no ambiente organizacional. Embora cada indivíduo possua sua própria história, sua vida, personalidade, vulnerabilidade, as condições de trabalho exercem influência significativa sobre a saúde psíquica. Entre os transtornos mais frequentes, observamos que o transtorno de ansiedade é frequente demais. Eles podem se manifestar por meio de preocupação excessiva, sensação constante de ameaça, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão, sobressaltos, insônia, taquicardia, sudorese e falta de ar também compõem esse quadro. Em ambientes marcados por pressão excessiva, insegurança profissional e metas inalcançáveis, esses quadros tendem a se intensificar. Outro problema cada vez mais presente é a depressão. Diferentemente de tristeza comum, a depressão envolve perda de interesse nas atividades de forma geral, sensação de vazio, perda de sentido da vida, diminuição de energia, dificuldade em tomar decisões, alterações do sono, apetite, sentimentos de inutilidade e redução da produtividade e principalmente da qualidade de vida no total. Destaca-se também outra coisa que é a síndrome de burnout, reconhecida como um fenômeno ocupacional associado ao estresse crônico do trabalho. Caracteriza por exaustão física, emocional intensa e sentimentos de dificuldades afetivas em relação ao trabalho, perda de motivação e sensação de incapacidade profissional. É como se a pessoa tivesse gasto toda a sua reserva emocional e energética e não consegue mais recuperá-las. Outro quadro importante é o transtorno de adaptação, que surge quando o indivíduo encontra dificuldade de lidar com mudanças significativas, pressões e exigências profissionais, desenvolvendo sofrimento emocional desproporcional à situação vivida. Tudo é um caos na vida da pessoa, tudo se torna um caos. É fundamental compreender que essas condições não representam fraqueza, falta de comprometimento ou incapacidade profissional, mas sim manifestações do sofrimento humano. Por isso, a prevenção é tão necessária e urgente. Afinal, mais do que identificar transtornos já instalados, o grande desafio das organizações contemporâneas é reconhecer precocemente os sinais de sofrimento emocional. Empresas que investem em saúde mental não são apenas cumprindo exigências legais, estão fortalecendo vínculos, preservando talentos e construindo ambientes mais humanos, produtivos e sustentáveis. Obrigado pelo convite e por estar falando sobre esse tema tão importante. Um abraço a todos.
Muito obrigada, doutor Anderson, mais uma vez, por esse vídeo muito bacana. A gente trazer esses conceitos todos para a gente entender um pouquinho como funciona, né, essa sintomática toda, como ter essa autopercepção, e que é bastante importante. E eu costumo fazer uma metáfora que eu acho que funciona bem, né, para isso, quando a gente fala de liderança, gestor, empreendedor, enfim. Que nem avião. Pega a máscara, bota em você, né? Porque eu acho que é até mais fácil, né, quando a gente tem uma liderança que encampa essa história toda de autocuidado, isso se reflete geral, né? Isso é estatístico, inclusive, né? Liderança é espelho. Sim. Liderança tem que ser espelho. Ela só funciona assim. A liderança por influência, existem muitos tipos, né? Depende do autor, da linha, enfim. Mas a liderança que mais funciona, ainda mais hoje em dia, com as novas gerações, é a liderança por influência. Então não adianta eu pedir para todo mundo fazer coisas se eu não faço. Eu vou promover, vou fingir que estou promovendo bem-estar, mas eu assedio, né? E assédio de qualquer natureza é um dos principais fatores de risco. Não funciona. Então, o líder, ele precisa muito se cuidar, ele precisa muito entender o que é NR1, ele precisa entender cada fator de risco para ele ser o primeiro praticante disso, o primeiro promotor de bem-estar, o primeiro promotor de segurança psicológica na equipe. Pronto, se ele fizer isso com a equipe dele de 10 pessoas, de 5 pessoas, ele já mudou o ambiente. Pois é, quer dizer, uma pessoa impactada já muda tudo, né, no ambiente de trabalho. Isso é bem visível, né, da gente estar dentro de uma equipe. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a questão do assédio moral, né? São duas questões aí que eu acho que a gente pode já encaminhando o nosso programa para o fim. A questão do assédio moral, como que uma empresa, em verificando esse risco, essa existência, quais são os mecanismos que a gente pode falar que podem combater o assédio moral, que eu acredito que seja uma das principais queixas, né, por afastamento, enfim. E a questão, quando a gente faz todo esse mapeamento, quando a gente levanta essas questões, principalmente relacionadas ao assédio, né, como fica a privacidade do colaborador, né? Como é que é isso? Eu queria que a gente amarrasse essas duas coisas e falasse um pouco sobre isso. Ok. Sobre o assédio, uma das intervenções que são obrigatórias pela norma, efetivamente, é a existência de um canal de escuta para os colaboradores de forma efetiva, segura e anônima, e que não gere qualquer tipo de retaliação. Por que eu dei estes detalhes? Porque existem muitas empresas que já têm o canal de escuta, porém elas não reservam esta segurança ao colaborador. Já tive diversos pacientes que denunciaram no canal de escuta e foram demitidos. Claro que aí tem todos os direitos, né, a serem reservados a ele. Mas a primeira questão é colocar o canal de escuta. Então, quem não tem já está colocando, porque é uma obrigatoriedade. E aí a empresa precisa ter muito cuidado com quem será, né? Com quem estará esse canal de escuta e quais os tipos de providências que serão tomadas, porque a gente não pode gerar uma retaliação. A melhor forma de fazer isso não seria, por exemplo, ter um fornecedor externo, um jurídico, uma empresa especializada para fazer esse acolhimento? É o que normalmente dá mais certo, Sim. Né? É o que normalmente dá mais certo e o colaborador se sente mais à vontade. Até uma consultoria de RH externa, né, que tenha psicólogos ou um profissional mais, até que possa fazer um acompanhamento se precisar, né? Sim. Que possa orientar psicologicamente aquele profissional. Então, o caminho mais correto seria este. E tem dentro deste treinamento que a gente dá de NR1, a gente fala muito de assédio. Porque ainda é desconhecido o que é exatamente assédio moral. E é uma lista enorme, né? Então, tem muitas coisas ainda praticadas. Por exemplo, apelidos. Que se a pessoa se sentir constrangida e humilhada, já se configura assédio moral.
E tem muitos outros pontos que são configurados, né? Que são considerados assédio moral e que a gente precisa ensinar os líderes. Tá vendo a importância? O que eu vejo que é muito comum e sair de uma situação parecida com isso, um pouco antes de começar esse canal, é a bronca individual, mas feita em grupo, feita na frente do grupo. Que isso é o fim da picada, né? A exposição, constrangimento, humilhação. Isso é muito comum, gente. E ainda é comum. E a gente tem que tomar um cuidado, você que pratica esse tipo de liderança, porque assim, é tudo online, né? A maior parte das reuniões, tudo acontece online, isso tudo pode ser documentado. E olha, dá muito ruim. Hoje vai parar nas redes. Vai parar nas redes, vira um processo civil, não contra a empresa, mas contra o líder, né? Então, é bem complicado, né? Um dos profissionais da nossa equipe palestra justamente sobre responsabilidade civil e criminal da liderança. E essa palestra é extremamente importante para conscientizá-los, porque realmente eles não sabem. Eu vejo que quando a gente passa a lista do que é assédio, eles ficam assustadíssimos. Porque com certeza eles fazem pelo menos 70% do que está ali. Sim. E aí a gente precisa ensinar. Aí a importância de ensinar, de colocar na sala, orientar e educar os seus líderes. Não tem líder pronto. Eu tenho um líder maravilhoso que entrega muitos resultados. Que ótimo. Mas liderança não é só sobre entregar resultados. Sim. E hoje, ainda mais com a NR1, isso... né, não será suficiente realmente. Isso vai colocar a sua empresa em uma má reputação, porque a NR1 também vai te ajudar na reputação da sua empresa. Que bom se a sua empresa for um lugar bom para trabalhar, né? A gente fala em marca empregadora, né? E tantos índices aí, GPTW, Top Employers, enfim, né? Em torno aí dessa questão do melhor ambiente para se trabalhar, que a tua empresa pode, né? Ter aí um posicionamento que a gente pensa, né? Mas é colaborador. Não, é colaborador, mas também pode ser consumidor. E para o consumidor também faz toda a diferença você comprar de uma empresa que seja justa com o seu colaborador. Sim. Né? Hoje em dia, a gente tem uma pressão muito grande, né? Justiça organizacional é um dos fatores de risco. Né? O quanto a sua empresa é justa de forma organizacional mesmo, com os colaboradores. Equidade salarial, equidade de tratamento, tá tudo envolvido. Tá tudo envolvido. Qual era o outro ponto só? Desculpa, Jussara. Não, eu acho que na verdade a gente acabou amarrando os dois, né? Que é a questão da privacidade do colaborador que busca, né, uma ajuda aí sobre isso e até no próprio mapeamento, que aí eu acho que quando a gente fala, né, de uma empresa terceirizada, uma consultoria, acho que isso está bem resolvido, né? Fica bem claro para quem está implantando a norma. Agora, eu queria levantar um outro ponto sobre assédio, outro assédio muito comum também, que eu acho que deve estar na lista aí dos 70% praticados, que é quando uma empresa está em crise, ou mesmo que ela não esteja em crise, existe uma pressão no colaborador do tipo assim, olha, não tá fácil para ninguém, a empresa tá ruim, a empresa tá... Então assim, se a gente não performar, vai todo mundo embora. Sabe, essas coisas, esse terrorismo, né, que se faz com a equipe, né, para que haja uma performance, isso gera uma questão aí de ansiedade no time, diária. Imagina isso, assim, o tempo todo, em todas as jornadas, todos os dias. Configura-se assédio, porque assédio depende da repetição e da frequência. Sim. Né, assédio moral. Assédio sexual, não, né? Assédio sexual, uma vez já configura e é crime. O moral, ele precisa ter uma recorrência para a gente configurar. E aí, quando a empresa funciona assim, ela realmente funciona assim. É uma cultura, né? De constranger, de deixar todo mundo inseguro psicologicamente. Então, as pessoas já não produzem mais, não performam mais, porque elas não conseguem estar à vontade ou confortáveis para criar, para inovar, para fazer, até para falar numa reunião. E isso é de profunda insegurança psicológica. Por isso que a NR1 tem muito a ver com cultura de segurança psicológica. Então, as pessoas se sentirem confortáveis em falarem, em darem ideias, em discordarem, muitas vezes, do líder,
né, ou do próprio empresário, mas não serem prejudicadas por isso, isso é um ambiente promotor de segurança psicológica, consequentemente, de bem-estar. E quando a gente faz isso de forma recorrente, né, essa forma negativa de lidar, e aquilo, olha, se não chegar no resultado vai ser mandado embora, se você não ficar no top 3 você vai ser mandado embora. Isso é assédio moral. Isso é assédio moral. Triste, e em áreas comerciais, por exemplo, isso é extremamente comum. Isso é vendido como bonito, né, como legal, sim. mas não é. Terrível, gente, terrível. Bom, a gente está chegando no final do nosso papo, bastante elucidativo aqui sobre o NR1. Eu queria que a gente finalizasse com uma mensagem que a gente, de alguma coisa que a gente não abordou aqui, ou alguma colocação direta que você queira fazer para o colaborador, para o empreendedor, para o gestor, para o líder, enfim, para quem está lidando com essa coisa de NR1 no mercado de trabalho. E queria também que você deixasse aí as redes, né, de vocês, do Dr. Anderson, dessa iniciativa de vocês trabalhando NR1 nas empresas, para a gente poder finalizar. Eu acredito que o mais importante para as empresas é entender que é muito mais do que cumprir uma norma. Não vamos pensar ou se preocupar apenas com a multa, com a fiscalização, com o profissional que vai denunciar a sua empresa porque você não está cumprindo. Se você tiver uma empresa onde as pessoas queiram e tenham prazer em trabalhar e produzir para você, você vai ter resultados muito maiores. E tem muitos gastos hoje que as empresas já estão tendo. Vamos esquecer NR1, antes de NR1, tá? Existe o RAT, o FAT, que são impostos que são pagos por nexos causais, né? Ou seja, as doenças relacionadas, tem os nexos. E esses valores já estão sendo pagos, isso está escorrendo pelo ralo. Tem muitas empresas que nem olham para isso. Então, tem uma diferença de porcentagem, né, de acordo com a quantidade de afastamento, o tipo de doença. Então, se fizer um estudo só sobre esses impostos, você já vê o quanto você pode economizar, né, o quanto você pode deixar de gastar com questões de afastamentos emocionais. Então, promover bem-estar é, em primeiro lugar, gerar mais resultado para a sua empresa. É ter uma marca empregadora de muita qualidade. É o profissional chegar na sua empresa e falar, eu quero trabalhar aqui, eu tenho prazer em trabalhar neste lugar, porque essa empresa me faz bem. Olha que delícia, né? Você que já trabalhou em uma empresa que te fez bem, isso enche o coração. Sim. Né? Isso enche o seu corpo, o seu cérebro de bem-estar e você produz. Poderia ficar aqui falando de milhares de estudos falando do quanto o bem-estar faz a gente produzir. E o quanto o mal-estar trava a gente, né? Deixa a gente não criativo, não produtivo. Então, vamos olhar além da multa. Vamos olhar além do cumprimento da norma. Vamos promover um ambiente de bem-estar, um ambiente saudável. Primeiro para você, empresário, né? Segundo para você, líder, e para todos os trabalhadores da empresa. Muito bom. Sobre as redes sociais, a minha é @flavasconcelos, com L só, psi, de psicóloga no final. Então lá é o meu Instagram, por lá eu falo muito de NR1, de saúde mental, então lá tem bastante conteúdo para vocês. E do Anderson, o Dr. Anderson é @AndersonZenidarcy. Legal. Zenidarcy com Z e C no final. Então por lá vocês acompanham e temos os outros também da equipe, a professora Kelin, Emerson Guimarães, professor Souza, mas podem ir lá na minha e na do Anderson que vocês vão encontrá-los também. Vai encontrar todo mundo. Vai encontrar todo mundo. Essa equipe multidisciplinar, estamos fazendo um trabalho riquíssimo, muito sério, para promover bem-estar aí para as empresas. Muito bacana. Gente, empresas sem segurança psicológica não inova. Ambiente sem segurança psicológica não tem inovação. É um ponto importante de se observar também. E eu agradeço aqui a Flávia, muito obrigada. Foi um prazer. Pelo programa de hoje. Volte mais vezes aqui com a gente. Muito obrigada, sempre que quiser.